Olá, segunda série. Vamos começar hoje com uma aula de geometria do capítulo 7. Abram aí o livro no capítulo 7 para vocês poderem seguir e o caderno para poder anotar tudo que for falado aqui, ok? Vamos começar? Bom, nós vamos falar da primeira figura geométrica aí da nossa geometria, que é o prisma. O prisma é um sólido geométrico que faz parte do estudo de geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, polígonos retangulares. Vamos ver como é que é essa figura, pessoal. Olha lá, vamos falar de novo. Ó. Duas bases com polígonos regulares. O que são polígonos regulares mesmo? Pensa aí. Ó, polígonos regulares é aquela figura que tem todos os lados iguais. Então, nós temos aqui um pentágono, tá? Outro pentágono aqui embaixo. E nas laterais nós temos retângulos, né? 5 retângulos laterais, tá bom? Então, essa é uma figura de um prisma. Os elementos desse prisma, vamos ver. Os elementos que compõem o prisma são a base, a altura, as arestas, o vértice e as faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas, e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. Então, vamos ver. Classificação dos prismas, eles ter duas classificações, retos e oblíquos. O reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. O prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramos. Vamos ver as figuras. Olha aqui, o azul é o prisma reto, formando um ângulo de 90 graus aqui. E o verdinho, ele é oblíquo. Vê que ele é inclinado. Se ele é inclinado, ele é oblíquo. Observaram a diferença dos dois? A base do prisma. Ou de acordo com o formato das bases, o prisma tem classificações. Então, se o prisma estiver com base com triângulo, a gente vai chamar prisma triangular. Base quadrada, prisma quadrangular. Base com pentágono, prisma pentagonal. Base com hexágono, prisma hexagonal. Base com heptágono, prisma heptagonal. Octógono, base com octógono, octogonal. Então, vai depender da base para você classificar estes prismas. Vamos ver os desenhos. Olha, o prisma triangular aos triângulos, prisma quadrangular com quadrados. Esse aqui lembra a caixinha de bombom. Prisma e a caixa de sapato. Prisma pentagonal são os pentágonos, prisma hexagonal são os hexágonos. Então, vamos agora para as nossas, o que tem de importante disso tudo. É importante ressaltar que os chamados prismas regulares são aqueles cujas bases são polígonos regulares e, portanto, formados por prismas retos. Note que todas as faces do prisma foram quadrados. Trata-se de um cubo. Se todas as faces são retangulares, o prisma é um paralelepípedo. Vamos para a fórmula agora? Anota aí no seu caderno. Para a gente achar a área lateral, basta calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. Um prisma reto, que possui todas as áreas das faces laterais congruentes, a forma da área lateral é AL, que é igual a N vezes A. O A seria a área da face lateral. Como eu falei, geralmente é um retângulo. Retângulo é base vezes altura. Você faz a área de um retângulo, depois você multiplica pela quantidade de retângulos que tem ali, tá certo? Se for um prisma pentagonal, você vai multiplicar 5 vezes a área daquele retângulo, e assim vai. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Fórmula da área total. A área total, para calcular a área total de um prisma, basta somar as áreas das faces laterais e as áreas das faces das bases. Então, fazendo a área da lateral mais as áreas das bases, por que eu coloquei 2 vezes a área da base? Porque nós temos 2 bases, né? A de cima e a de baixo. Então, você multiplica por 2 aí. Vamos ver o volume agora. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, você faz uma área da base e vezes a altura, você consegue achar o volume, tá bom? Exemplo 1.
Calcule a área lateral de um prisma hexagonal regular com aresta da base igual a 3 centímetros e altura igual a 11 centímetros. Então, a aresta desse aqui, ó, é 3 centímetros. E aqui é 11 centímetros. A área lateral, então, é calculada pela área do retângulo, vezes a quantidade de lados do polígono da base, que é 6. Logo, base vezes altura. Então, nós vamos fazer aqui, ó, base 11 vezes 3, 3 vezes 11. Depois você vai multiplicar vezes 6, que são 6 retângulos. Então, 6 vezes a área do retângulo, dá 198 centímetros quadrados, entenderam? Então, se tivesse aí 5, você ia multiplicar por 5. Se tivesse o 4 quadrado, você ia multiplicar por 4, ok? Exemplo 2. Calcule a área da base do prisma hexagonal regular com aresta de base igual a 3 centímetros e altura igual a 11 centímetros. Lá nós calculamos, no exemplo 1, nós calculamos a área lateral. Agora nós vamos calcular a área da base. Nós temos aí um hexágono. Esse hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são triângulos com lados iguais. Então, a gente tem que saber a fórmula da área do triângulo equilátero para resolver este problema. Observe que os triângulos formados pelo interior do hexágono são equiláteros. Logo, a área do hexágono é dada por 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a área do triângulo equilátero é a aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, aqui o Azinho é 3. Então, 3 elevado a 2 vezes raiz de 3 sobre 4. Lembrando de novo, a área do triângulo equilátero, aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ao contrário, eu multiplico vezes 6, porque o hexágono é formado por 6 triângulos. Então, lá, deu 54 raiz de 3 sobre 4. 27 raiz de 3 sobre 2, né? Bom, entretanto, observe que no prisma temos 2 hexágonos. Eu achei o valor da área de um hexágono, mas eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho um hexágono aqui, outro aqui, são 2. Então, 2 vezes 27 raiz de 3 sobre 2. Então, coincidentemente, né, corta esse 2 com esse 2, 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Achei a área da base. Vamos guardar a área da base agora. Calcule a área total do prisma hexagonal regular com aresta de base igual a 3 e altura igual a 11 centímetros. Nós estamos continuando. Já achamos a área lateral, que é 198 centímetros quadrados. Já achamos a área da base, 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Logo, a área total é 198 mais 27 raiz de 3, que vai dar aí, eu fiz, ó, presta atenção o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz, coloquei aqui o 9 vezes 22 mais 3 raiz de 3, porque eu simplifiquei isso aqui e coloquei como fator comum 9, porque se 9 vezes 22 é 198, 9 vezes 3 raiz de 3 é 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Aí você está me perguntando, professora, mas eu posso deixar com a primeira pergunta sem simplificar? Claro que pode, dependendo da situação. Se a situação pedir para você simplificar, você simplifica. Caso contrário, pode deixar assim mesmo. Tem algumas situações que pede assim, considere raiz de 3 igual a 1,7. Aí você vai pegar esse 27 e multiplicar por 1,7. E depois somar com 198 para você ficar um número mais inteiro, sem raiz, entenderam? O volume. Vamos calcular o volume agora, entendi. Um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Nós já sabemos como é que faz. Volume igual a área da base vezes a altura. Nós temos aí um volume retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco? O bloco retangular é um prisma reto cuja base é um retângulo. A largura e o comprimento de um prisma são as dimensões de sua base. Dessa maneira, a base desse prisma é um retângulo cuja altura e base medem 10 centímetros e 15 centímetros, respectivamente. Assim, a área da base será 15 vezes 10, 150 centímetros quadrados. Resolução, o volume do prisma será calculado da seguinte forma, a área da base vezes a altura. Então, eu calculei a área da base, que deu 150, vezes a altura, 6.750 centímetros cúbicos. Assim, eu termino esse segundo exemplo de volume. Seções do prisma. Seção transversal é uma região poligonal obtida pela interseção do prisma com um plano que fica paralelo às bases, sendo que esta é congruente a cada uma das bases.
bases. Então, é como se eu pegasse um prisma e fizesse um corte, que seria essa seção transversal. Esse corte forma aqui, ó, na hora que você corta aqui, forma aqui a mesma base. Olha, a seção transversal é a mesma, é igualzinho. Isso é uma seção transversal. Então, se eu fosse aqui quadrado e aqui quadrado, aqui formaria um quadrado. Se aqui fosse triângulo, triângulo, aqui formaria um triângulo, não é? Princípio de Cavalieri. Esse princípio, hoje em dia, é tido como postulado e é usado para determinar fórmulas para o cálculo de volume de sólidos geométricos. Por meio dele, é possível chegar ao volume de qualquer prisma utilizando o volume de um prisma conhecido, desde que o segundo possua a mesma altura que o primeiro e que ambos possuam áreas da base congruentes. Então, vamos entender. Cavalieri observou que, deformando um dos prismas, sem modificar o formato de suas bases ou sua altura, eles continuam com volumes iguais. Então, o princípio Cavalieri é isso. Você tem dois sólidos, ok? Dois prismas. Se eles têm a mesma altura e as bases são com a mesma medida, então eles têm o mesmo volume. É isso que o princípio Cavalieri fala. Daí segue que o volume de um prisma reto ou oblíquo é o produto da área da base pela altura, em outras palavras. Volume do prisma, V é volume do prisma, AB, área de sua base, e H, a altura, tornando a falar como achar o volume do prisma. Dados dois sólidos, A e B, de mesma altura, e áreas das bases, que por sua vez estão contidos no mesmo plano alfa, os sólidos A e B têm o mesmo volume se qualquer plano beta paralelo à alfa determinar duas seções transversais em áreas iguais. Dessa maneira, o princípio de Cavalieri pode ser usado também para sólidos completamente diferentes, mas que possuem a mesma altura, bases com áreas iguais, que qualquer corte realizado nos dois por um mesmo plano resulte em figuras com áreas iguais. Observe o exemplo abaixo. Então, se eu tenho dois sólidos, é o princípio de Cavalieri, tem a mesma altura, e as bases forem iguais, eles têm volumes iguais. Então, aqui, eu tenho dois sólidos diferentes, mas se a área da base for igual e mesma altura, eles vão ter o mesmo volume. Volume do prisma. Vamos deduzir uma forma para o cálculo do volume do prisma. Para isso, vamos aplicar o princípio de Cavalieri. Volume é igual a área da base vezes a altura. Então, vocês vão observar aí, ó. Eles são diferentes, mas têm a mesma altura. Mas a área da base vão ser iguais. Então, o princípio do Cavalieri está aí para nos ajudar. Eu te dou dois sólidos. Você sabe que a área da base são iguais. Né? O valor da área da base são iguais. A altura é igual, então eles vão ter o mesmo volume. Você vai calcular uma vez só. Viu? Olha outra aqui, ó. Nós temos aqui um cone, né? Nós estamos falando em exemplos de princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri ele não serve só para o prisma. Ai, vamos me aumentar aqui, estou me achando pequenininho. Eu aqui, gente. Ó, o princípio de Cavalieri, ele fala da... Nossa, tô rodando. O princípio de Cavalieri, ele fala dos prismas, né? Podemos falar dos cones também. Se ele tem a mesma altura e a área da base são iguais, ó, a linha aqui, ó. Se a área A é igual à área B e a altura H é a mesma, então a área A' é igual à área B'. E o volume do cone inclinado é igual ao volume do cone reto. Então, os dois têm o mesmo volume. Independente desse reto e esse inclinado, né? Eles têm o mesmo volume. Então, eu coloquei aquele critério de curiosidade. Por enquanto, não estamos estudando cone. Volume é igual a 1/3, né, vezes área, A vezes H. E igual a 1/3 vezes B, a área da base vezes a altura, tá? Então, o cone, a única diferença, se divide por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Diferente do prisma. Mas vai ter um momento que nós vamos ter um capítulo só de corpos redondos que entra o cilindro e o cone, tá? Então, aqui só para demonstrar o princípio de Cavalieri. Vamos só rever. Princípio de Cavalieri de novo. Ele diz que duas figuras geométricas, prisma, né, um sólido geométrico, tendo a mesma altura e a mesma área da base, eles têm o mesmo volume. É isso. Esperarei
Estarei esperando as suas dúvidas pelo CLESAP, como foi feito anteriormente, só que agora vai ser sobre o capítulo 7. Estarei enviando todas as atividades para vocês fazerem, tá? Bons estudos e até a próxima. Muita saudade.